Senhoras e senhores, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é Pedro Caetano e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. Senhoras e senhores, devido à grande repercussão do enorme sucesso do Superman no filme do James Gunn, que eu ainda não vi, mas eu espero ver no futuro, eu decidi gravar um vídeo neste humilde canal, onde a minha intenção é fazer esse pequeno podcast, esse pequeno vídeo, onde eu quero estar conversando com vocês sobre o impacto positivo que esse personagem tá soando na mídia após o lançamento do filme em 2025 e a repercussão positiva que isso tá tendo. Eu não vou falar sobre o filme em questão, mas o impacto que a frase gentileza no punk rock tá ecoando nas pessoas e como isso tá sendo uma boa referência e uma boa imagem positiva que muitos jovens estão consumindo por aí ao redor do mundo. Mas, senhoras e senhores, antes da gente começar esse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, ligar as... não ligar as recomendações, mas... esquece. Pessoal, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, comentar para me ajudar no engajamento e compartilhar, porque isso me ajuda bastante a continuar produzindo vídeos para o canal e continuar com esse projeto, me ajudar com a meta de de chegar nos 30 inscritos até o final do ano. E vocês fazendo isso, vocês me ajudam bastante a chegar nessa meta, nesse objetivo e dar continuidade ao canal, que eu realmente estou gostando, estou amando de produzir vídeos aqui para vocês. Mas pessoal, sem mais delongas, vamos logo direto pro vídeo. O que é legal que o Superman do filme do James Gunn tá fazendo? Bem, a gente saiu de uma fase negativa, podemos dizer assim, do personagem, que ficou conhecida popularmente na cultura pop, graças aos filmes do Zack Snyder, que, olha, eu vou ser realmente sincero com vocês, se você é Snydete, olha, eu vou ser realmente sincero, o Zack Snyder, ele é um bom diretor, ele realmente é um cara que dirige bem, os filmes dele visualmente são bem espetaculares, mas no quesito de escrita ele peca bastante, principalmente quando se trata da DC, onde ele conseguiu ter umas das direções mais incríveis, que, bem, vamos ser honestos, para filmes de quadrinhos e de super-heróis é algo muito fora da curva e algo muito espetacular, mas que no quesito de escrita é algo que é bastante decepcionante e broxante, de uma certa forma. Então, essa é minha humilde opinião sobre o Zack Snyder. Eu torci para ter o lançamento do Snyder Cut, realmente torci, porque vendo a história dele, vendo pelo que ele passou e vendo a injustiça que ele passou, ele era um cara que ele realmente merecia ter esse lançamento, porque para mim é algo bem injusto. Mas olha, eu realmente tenho essa opinião de que, olha, ele realmente é um bom diretor, mas ele não é um escritor tão bom assim no quesito de adaptação. Mas o que acontece? Quando o Zack Snyder ele lançou o Superman do Henry Cavill com o Homem de Aço, Batman vs Superman, que ficou conhecido como uma visão popular do personagem fora dos quadrinhos, meio que se teve uma espécie de uma visão um pouco errônea do personagem que ecoou na mídia e teve resultados bem nocivos, que você não tinha um Superman muito bondoso. Não, você tinha um Superman bondoso, você tinha um Superman que ele era um herói, só que ele não transmitia os valores de segurança, os valores de gentileza, os valores de compaixão. Você não tinha isso. Você tinha um personagem que ele era sério, ele, por mais que ele fazia o bem, ele não demonstrava ser uma pessoa mais aberta, podemos dizer assim. Ele era um cara mais fechado, mais sério, mais recluso, com um visual que você não conseguia se aproximar dele. Você meio que sentia um pouquinho de pavor dele à distância por conta de ser algo mais escuro, mais dark, com um visual mais, entre muitas aspas, opressivo. Junto disso, dessa visão do Superman que, cara, querendo ou não, Henry Cavill merecia muito mais, mas que foi algo que foi uma visão um pouco bem deturpada do personagem, surgiu também para ajudar a era dos Supermans malignos, que foi basicamente personagens que eram cópias do Superman, só que eles eram do mal. Personagens como o Omni-Man, que, cara, querendo ou não, o Omni-Man tem um arco de redenção invencível pra quem não sabe, também é um breve do spoiler, mas na época ele ficou conhecido como Superman do Mal, Capitão Pátria,
o Brightburn, e dentre muitos outros personagens que seguem também essa cartilha. O próprio Superman do mal, do Injustice, foi um dos responsáveis para ajudar nessa criação dessa visão popular do personagem. E isso foi uma era muito sombria, muito desgostosa e muito desagradável, a falta de termos melhores, aonde mostrava uma visão errônea do personagem, de seus valores, que muitas pessoas fora da comunidade dos quadrinhos não conseguiam consumir, não conseguiam captar essa mensagem, esses valores que o personagem tem e carrega. E esse reinado, ele durou por muito tempo, e isso teve um impacto muito corrosivo nas mídias digitais, sabe? Com vídeos como shorts não pode ser no YouTube, no TikTok e no Instagram, aonde através de memes esses valores eles eram transmitidos através de piadas e edits bem elaboradas. Se você não consegue entender e compreender o que eu tô falando, é basicamente o seguinte: é como se eu estivesse pegando personagens como o Patrick Bateman ou os protagonistas de Clube da Luta e de Taxi Driver, pegasse e fazesse uma edit deles mostrando quão entre aspas incríveis eles são e quão certos entre aspas eles estão, sabe? Então você pega esse pessoal que foi que nasceu daquela fase, daquela piada que infelizmente muitas pessoas levam a sério, do literalmente eu, ou do Sigma Grindest, podemos dizer assim, que, olha, levava esses valores, esses personagens a sério. Essas pessoas até mesmo não consumiam essas obras, não consumiam esses filmes em si, mas eles captavam algumas essências desses personagens em questão através de memes, através de piadas e através de conteúdos fora de alguma mídia bem nichada, que, por exemplo, no caso do Superman, são os quadrinhos. E uma das coisas que eu estou vendo é que o filme do Superman, cara, ele teve um impacto muito positivo na sociedade, não só com relação ao seu filme, mas na questão dos valores que ele carrega e na boa mensagem que ele passa. Por mais que muitas pessoas ainda não tenham visto o filme nos cinemas e que talvez vá ou que vão ver o filme só muito depois, quando ele sair no streaming ou quando ele sair por outros meios, podemos dizer assim, né, se é que você me entende. As pessoas elas já estão entrando meio que no hype e consumindo a mensagem do personagem e os seus valores através de reels bem elaborados, memes, piadas e coisas do tipo, aonde, cara, gentileza é um ato de rebeldia, é algo belo e moral, e fazer o bem a próximo é algo incrível. É algo que se espalhou como se fosse um vírus, só que não é um vírus ruim, é um vírus do bem. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu espero que você consiga compreender o que eu estou tentando dizer. E essa espécie dessa mensagem, ela conseguiu se espalhar de uma tal forma tão potente e tão rápida que ela basicamente conseguiu aniquilar toda a era do Superman, dos Supermans do mal em instantes. Tipo, a galera que literalmente consumia edits do Capitão Pátria o dia inteiro scrollando várias horas e horas no Instagram, cara, foi literalmente evaporada do ar a partir do momento em que, cara, você literalmente surgiu a música do Teddy Bears com o Iggy Pop, The Punk Rocker, junto disso com mensagens de autoestima aí do Superman fazendo bem e memes e coisas desse tipo, cara, só mostram como a geração ela foi impactada positivamente pelo personagem com sua mensagem. E o que é bom disso tudo, pessoal? O que é bom disso tudo é que o que o Superman, o filme do Superman do James Gunn conseguiu fazer com essa geração e com o público em geral, que, querendo ou não, foi saturado com vários filmes de super-herói ao longo dos anos, principalmente os filmes da Marvel, que seguiam uma certa cartilha de como você faz um filme, é o mesmo método, a mesma fórmula que ficou enjoativo ao longo dos anos. É bastante interessante como esse filme ele conseguiu trazer a mensagem de heroísmo
trazer os valores do heroísmo e da compaixão, da gentileza e todos os aspectos admiráveis que os heróis possuem e que eles carregam, que infelizmente muitos filmes de super-heróis da Marvel não conseguiram transmitir isso. Principalmente filmes do Homem-Aranha, que é uma tristeza muito grande falar isso, mas muitos filmes do Homem-Aranha não conseguem passar esse tipo de mensagem mais. Eu digo filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu realmente espero que o Homem-Aranha 4 seja diferente, mas eu vejo muito disso nesse Homem-Aranha. Talvez eu faça até um vídeo explicando meu descontentamento sobre o Homem-Aranha do Tom Holland, porque que eu acho que ele foi um erro, porque merece um reboot, mas esse não é o caso do vídeo. Mas voltando ao tema principal em questão, o Superman, ele é algo que ele conseguiu resgatar esses valores dos super-heróis e trazer para a grande mídia e ter um impacto positivo para a sociedade como um todo, e principalmente para uma geração de jovens homens que, cara, por mais incrível que pareça, são impactados positivamente com esses exemplos, porque, cara, eu vou ser realmente sincero com você. Se você é um autor e você cria uma obra onde você tem personagens cinzas com moralidades questionáveis e que não são exemplos morais, esses personagens em questão da sua obra, por mais que seja uma crítica, por mais que seja algo que não é para ser um exemplo, você tem que entender que as pessoas podem ser impactadas e inspiradas por esses personagens. Então a sua obra, querendo você ou não, ela educa indiretamente através do subconsciente das pessoas. E você tendo um personagem que é um exemplo, é um bastião da moralidade, da ética, fazendo o bem, sem ver a quem, sem esperar nada em troca, fazer o bem porque é o certo a se fazer, é algo que você impacta positivamente uma série de jovens e crianças que estão em desenvolvimento de personalidade, que não tem um exemplo, seja na família ou seja na mídia, de um exemplo que eles querem ser. É tipo aquela imagem, desenho do tipo seguinte: poxa, quando eu era criança, por exemplo, quando se tratam de meninas, nossa, quando eu era criança eu queria ser a Barbie, eu queria ser uma princesa da Disney. Agora, quando é meninos, poxa, você tem o Optimus Prime, você tem o Goku, você tem o próprio Superman, você tem o Homem-Aranha, e você tem vários outros personagens que, olha, marcam e inspiram e até mesmo ensinam alguns certos valores para essa geração de homens que estão em desenvolvimento de caráter e que, olha, eu vou ser realmente sincero, esses exemplos eles são muito bons para a formação de caráter, porque eles ensinam para as crianças e para os jovens o que é o certo, o que você pode fazer, o que é o certo, o que é o errado, e isso é muito interessante. Logicamente, isso entra em debates com especialistas e com várias pessoas ao longo do tipo, uau, o que eu sou obrigado a ensinar o que é certo, o que é errado. Isso é uma postura muito doutrinadora de coisas do tipo. Eu não quero chegar nesses aspectos um pouco mais políticos desse tipo de coisa, mas há muitas pessoas que interpretam isso como algo um pouco opressivo, por conta que mostra o seguinte: poxa, olha, ele está ensinando o que é o certo e o que é errado, mas bom, eu vou ser honesto e transmitir meu meio de opinião. Olha, você tem valores que eles são universais, que devem ser considerados tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, por exemplo, olha, tem que ter um consenso onde, olha, se você respeita seu pai e sua mãe aqui no Brasil, isso tem que realmente acontecer. A mesma coisa em países como a China, Oriente Médio, Japão, Canadá, Estados Unidos, África do Sul e esse tipo de coisa. Tipo, são valores universais que, eu vou ser realmente sincero, tem que ser transmitidos e tem que ser espalhados e tem que ser educados por uma série de pessoas, principalmente em jovens que estão em desenvolvimento de caráter e de personalidade. Porque é muito melhor você ter um jovem gentil que quer estudar, que quer ser uma pessoa melhor, que quer buscar alcançar grandes coisas na sua vida, que é uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa que respeita muito ao próximo. É muito melhor você ter esse tipo de pessoa do que você ter um jovem que ele tem só raiva do mundo, raiva das pessoas, ele nutre esse ódio, ele não nutre paixão, ele nutre desgosto, e que talvez mais cedo ou mais tarde ele vá expelir esse ódio, ele vai expelir essa raiva de alguma outra forma para alguma outra pessoa, e que isso possa ser nocivo não só para uma pessoa, mas para uma sociedade inteira em questão. Pode parecer bobo, pode parecer extremista, mas quando você produz uma obra, você produz uma mídia,
você tem que entender que, olha, esse é o impacto que ela pode ter, sabe? Você faz um filme, o protagonista em questão, dependendo dos seus valores, dependendo das suas ações, ele inspira e encanta vários jovens que vão levar ele como um padrão, seja de ética, seja de moral, seja com alguma filosofia de vida ou coisa do tipo. Eles vão pegar essas pessoas e usar como referência para a vida delas. Então esse é o impacto que sua obra vai ter. Ou você acha realmente que personagens de obras como Senhor dos Anéis, como as Crônicas de Nárnia, que são uma literatura mais infanto-juvenil, mais adolescente, até mesmo adulto, para leitores de várias faixas etárias diferentes no geral, não são impactados com isso, cara, é uma dimensão muito grande. Que você tem que entender que essas pessoas são impactadas, inspiradas desse jeito, dessa forma. Então, a sua obra, querendo ou não, ela tem um peso na sociedade. Mesmo você querendo ou não, e mesmo dependendo do seu nicho. Seja uma obra sobre homens das cavernas, ou seja uma obra sobre até mesmo carros velozes, ação desenfreada e quebra de leis da física. Então, esses quesitos, eles são realmente bastante importantes de serem feitos e analisados. Você tem todo o direito do mundo de você fazer um filme que você não tem pretensão nenhuma de ensinar algo a ninguém. Você não precisa fazer isso, você não precisa seguir a sua ordem. A obra é sua e você faz o que você quiser. Mas você precisa entender que o impacto dela na sociedade é esse. É realmente esse, e que ele pode inspirar e tocar uma futura série de pessoas, crianças, jovens e adultos que realmente podem se tocar e serem pessoas melhores e piores com base na sua obra. E em uma geração onde você tem você tem uma grande falta de educação, empatia, sentimentalismo e até mesmo educação, coisas básicas entre as pessoas, você ter um personagem que ensina o poder da gentileza, o poder da esperança e o poder desses valores que são belos, são morais, e que isso até mesmo em épocas de quando o mundo é mundo, e que até mesmo você pode encontrar na própria Bíblia, você tem um impacto positivo, sabe? Isso faz bem. Isso é algo que muda e encanta uma série de pessoas. E isso é algo muito bom. Porque, cara, você marca positivamente, você se torna uma referência positiva. E todo mundo precisa de uma referência positiva, porque você realmente quer ser uma pessoa melhor. E isso te toca. Tipo, muitas pessoas se inspiram em atletas. Antigamente você tinha muito mais do que hoje em dia. Tipo, Michael Jordan era um exemplo, onde Michael Jordan não podia fazer nada em paz, onde, cara, muitas crianças se inspiravam no Michael Jordan pra jogar basquete ou pra ser uma pessoa melhor, conquistar seus sonhos e coisas do tipo. Então, tipo, você ter pessoas que são esse bastião de inspiração te ajuda muito e marca muito essas pessoas. E eu vou ser sincero, o filme do Superman, conforme ele vem sido esse enorme sucesso, peço perdão o latido de cachorro no fundo, conforme o filme do Superman vem sido esse grande sucesso que muitas pessoas estejam curtindo, admirando e até mesmo vangloriando, consumindo ele como uma obra de arte diferenciada, é um fato de que, olha, ele marca uma nova fase não só para o universo DC nos cinemas, mas também para uma nova fase de super-heróis, sabe? Ele marca isso, ele transparece isso. Isso é algo que a gente vai reparar muito nos próximos anos, ao meu ver, aonde como o Batman do Nolan impactou várias obras e várias mídias de adaptações, não só de super-heróis, mas para várias mídias como um todo, por exemplo, até obras como, cara, Godzilla foram impactadas pelo Batman do Nolan. Eu espero que o filme do Superman, do James Gunn, ele consiga ter esse efeito, só que de uma forma reversa, onde ele traga super-heróis mais coloridos, com uma abordagem mais séria, e onde nessa abordagem eles não fiquem só aquela coisa só mais edgy, aquela coisa mais, uau, nossa,
opressiva, aquela coisa mais pesada, aquela atmosfera mais densa, e se torne uma coisa leve, como o fluxo de um rio, que possa ir dentre algo mais tranquilo, mais sereno, ou que pode ir para um tsunami. Então, eu acho bacana esse impacto positivo que vai ter no futuro. Eu realmente quero muito ver do que vão ser os filmes de super-herói após a existência disso. Aonde, cara, você tem até mesmo... se o Aranhaverso mudou como você faz animação hoje em dia, então eu acho que o Superman ele vai mostrar como é que se vai fazer filmes de super-herói daqui pra frente. Eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz com o fato dessa nova geração de jovens, com essa nova geração de crianças, tendo de fato um super-herói que realmente ensine para elas o que é o certo, ensine para elas o que você deve fazer na vida, e que a esperança é um caminho, a gentileza ela é um ato de bravura, e que não há nada de errado em fazer o certo sem esperar nada em troca. Por mais que o filme não seja, que muitas pessoas dizem, eu não vi o filme, tá? Peço perdão, eu estou fazendo um comentário bem por cima, é algo bem superficial. Mas por mais que muitas pessoas digam que o filme não é perfeito, tem erros, não é uma obra-prima, é um fato que só a existência dele, o impacto que está tendo, é algo muito legal de se ter, sabe? Algo muito diferente. Deixa de ser só um filmezinho de super-herói, um filmezinho de bonequinho, e passa a ser algo à parte. Passa a ser tipo, nossa, um Cavaleiro das Trevas, podemos dizer assim, sabe? Que, poxa, cara, muita gente acha... É um filme do Batman, um filme com personagens fictícios, mas é um filme incrível que, se você vê a parte de desligar o cérebro, é um puta do enredo foda. Então, é uma obra que foge e se destaca no nicho, sabe? Foge do padrão e se destaca no nicho. E é algo muito legal e é algo muito bacana de você ver, reparar e analisar. Eu fico feliz com James Gunn no controle do DCU. Tá me deixando muito animado com o que ele tá lançando, com o que ele tá produzindo. E o DCU, por mais que ele tenha vários desafios, ele realmente tem um potencial muito grande de se sobressair a Marvel ao longo dos anos, principalmente com a proposta do James Gunn, principalmente com a proposta que ele está tendo de fazer obras mais únicas, seguindo como base a visão e o estilo que cada diretor quer trazer para a sua respectiva obra. Isso é algo muito legal, isso é algo muito bacana, isso foge muito do que a Marvel vem fazendo ao longo dos anos. Isso enriquece muito as obras dos personagens, e é algo que dá um gostinho a mais para você assistir, você consumir essas coisas, dá um gosto, porque você sai daquela coisa maçante, você sai daquela coisa mais infantil / genérica, entre muitas aspas, e foge para uma mídia que você pode consumir de um gênero que é legal, é bacana e até mesmo é divertido de você consumir e assistir. Tipo, da mesma forma que os quadrinhos são. Você tem quadrinhos que eles podem ser bobos só para divertir. Você tem arcos mais sérios, histórias mais densas, que de fato são obras que você realmente pensa e reflete. Seja para qualquer outro personagem da ficção, seja Grandes Astros do Superman, seja Batman do Arkham, seja Homem-Aranha Azul, seja qualquer história que for. Mas você ter esses personagens transmitindo esses valores é algo muito bom de se ter. Esse é o vídeo de hoje, é só uma reflexão que eu gostaria de ter, que eu gostaria de comentar sobre o filme novo do James Gunn e comentar sobre essa nova abordagem que ele está tendo no personagem. E eu realmente espero que seja algo muito legal, eu espero que seja um filme que eu me divirta muito quando for assistir. Eu vou me divertir, porque eu assisti Guardiões 1, 2, 3 e, cara, é um filme, é uma trilogia fantástica, realmente fantástica e incrível. Então realmente eu acredito que, olha, eu vou me divertir bastante com o Superman, você com o coração bem quentinho, porque se a reação do público tá sendo essa, eu acho que essa vai ser a minha também. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Por favor, considere se dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho.
Deixar um comentário, porque isso me ajuda muito com o engajamento, isso mostra bastante que vocês estão consumindo esse vídeo. E, cara, vocês me ajudando a fazer isso me ajuda bastante a produzir e continuar a produção de mais vídeos. Isso me ajuda a continuar o desenvolvimento do canal, onde eu quero chegar com a meta de... Cara, eu quero chegar com 30 inscritos até o final do ano, então vocês me ajudando a bater essa meta, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito contente, eu vou agradecer demais a todos vocês. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter assistido até aqui e não se esqueçam, gentileza é o novo punk rock. Senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima.